Estamos de volta com o podcast oficial aqui do Agro Brasília e você acompanha mais um papo maravilhoso. Afinal, estamos num dos maiores encontros do agronegócio de todo o país. Eu tenho aqui comigo 3 convidados muito especiais. Vou começar apresentando quem está aqui do meu lado, né? Eduardo Schutter, superintendente do Senar do Distrito Federal. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Jéssica, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí e vamos falar um pouco de Agro Brasília. Com certeza. Eu também tenho aqui o Fernando César Ribeiro, que é presidente do Sistema FAP, Senar e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, que vai contar pra gente qual é o segredo para ele fazer tudo isso. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Jéssica, pelo convite. É sempre prazeroso falar de agronegócio, principalmente na nossa feira maior, que é a Agro Brasília. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores estão numa posição ímpar de verificar o que está acontecendo online na Agro Brasília através de vocês. Parabéns. Muito obrigada. A gente fica muito feliz porque a gente traz gente boa aqui para contar essa história. Vou apresentar também o Carlos Cardoso de Souza, que é gerente de atendimento da Unidade de Negócios em Rede do Sebrae. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jéssica, obrigado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sempre uma alegria poder estar aqui, já é a 17ª, não, que a Sebrae e a FAP estão juntos, 17ª edição. Desde 2008. Online numa pandemia, é verdade, exatamente. É verdade. Uhum. Então é sempre uma alegria a gente estar aqui. Muito obrigada pela presença. Eu vou começar então perguntando aqui para o Fernando, qual que é a relação de vocês com a Feira Agro Brasília e o que você tem para contar desse ano? O que você já espiou aí que você falou, uau, isso aqui tá diferente. Na realidade, a Agro Brasília nasceu de um sonho dos produtores rurais do Distrito Federal, juntamente com as suas entidades representativas e o governo na época, né? Foi um sonho que foi se construindo e hoje a gente vê essa potencialidade que é a Agro Brasília, né? Em matéria de números, o ano passado foi fantástico, acho que foi mais de 5,7 bilhões de agronegócio, 175 mil pessoas visitando, e a gente estima que esse ano a gente vai ultrapassar esses limites, né? Tem tudo para ser um sucesso. A primeira rodada aí, a gente vê que tem várias inovações aí sendo apresentadas ao produtor. Na realidade, essa feira é uma vitrine tecnológica para todos nós. E quando a gente fala de vitrine tecnológica, nós estamos falando de vários setores envolvidos que convergem aqui para o agro. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, mas a gente também está falando de suporte técnico, está falando de conhecimento. E vocês vêm para cá, né, para fazer essa contribuição e esse vínculo direto com o produtor rural, Eduardo? Isso, é uma grande festa, né, que a gente pode reunir nossos produtores rurais, né, é a razão da federação existir, do Senar, do Sebrae, a gente está aqui para isso, então é uma oportunidade de a gente reunir todo mundo, trazer nossos técnicos, né, ver novidades que estão acontecendo, expor um pouco o que as instituições fazem, então são 5 dias aí de muitas atividades paralelas e a gente acredita que esse ano vai ser um sucesso também. E quando a gente fala de Sebrae, a gente sempre tem aquela visão que é a instituição que vai fazer o vínculo com todas as fases, né? Porque a gente viu muito jovem circulando, a gente tem aquele produtor mais maduro e aqui vocês têm a oportunidade de entrar em contato com todas as pessoas. O que vocês trouxeram para cá, Carlos? Perfeito, a gente trabalha todo ano, né? Formando, então a gente trabalha a parte comportamental, a parte das propriedades internas, toda a parte de consultoria para envolver redução de custo, aumento de produtividade. Nós temos um grande projeto em parceria com a Federação e com o Senar, que é o Assistência Técnica Gerencial, e aqui é o momento que a gente mostra para o público essa produção. Então é o resultado de um trabalho de meses que vai acontecendo. Então quando chega aqui nosso stand, por exemplo, nós temos a oportunidade de estar com 42 produtores, a gente queria trazer até mais, porque são muitos, são mais de 300 assistidos. Caramba! Mas, são bastantes. E a gente traz esses como sendo as referências, as lideranças que de fato conseguem já ter um produto que pode ser levado até para fora de Brasília, porque hoje a nossa feira, ela já tem essa característica, já é uma feira que não é só para Brasília, é uma feira que é para o Brasil. E eu diria que Brasília também, porque você é o único que é daqui de Brasília. Eu tô sabendo que essa mesa, e isso é um reflexo do que a gente vê no Distrito Federal. Vocês gostam mesmo de receber tanto visitante, Carlos? A gente adora. A gente comenta aqui que Brasília são vários Brasis, né? Porque a gente é constituído por todos os povos das cidades do nosso território, né? Então é bem isso mesmo. Você é natural de Minas. Minas.
Como é que é estar em Brasília há tanto tempo? Você já se considera daqui? Como é que é a tua história? Na realidade, eu só nasci em Minas Gerais, mas eu fui criado aqui. Cheguei aqui com 1 ano e meio, e aí eu fui criado aqui. Na realidade, a cidade me adotou, né? E eu acho que eu conheço, para mim, a nível mundial, uma das melhores cidades para morar. Aqui é fantástico, tem uma qualidade de vida muito boa. E nesse quadrilátero aqui é orgulho morar aqui. Eu sou do Paraná e temos aqui também um catarino. O Sul tá ganhando aqui nessa mesa hoje. Ou empatando pelo menos, né? Como é que você se sente aqui em Brasília hoje fazendo todo esse trabalho? E eu pergunto isso porque o reflexo está nessa mesa, né? A gente está falando de articulação de instituições e de pessoas que têm diferentes conhecimentos para contribuir e fazer o agro mais forte. Como o Carlos e o presidente falaram, né? Brasília é constituído por diversos povos, né? Tem muita gente do sul que veio para cá. Aqui a gente está numa região, inclusive, né, o PADEF, onde é feita a feira, que tem muita presença, né, do pessoal que veio do sul. É um programa de assentamento que foi construído algumas décadas atrás. E o agronegócio do DF, ele é diversificado porque o povo daqui é diversificado, né? Muita gente que veio de fora, né, com as suas realidades, suas vivências, né, e foi construindo. A gente só tem uma feira hoje, tem instituições fortes como a gente tem, porque a gente tem várias regiões aí trabalhando para construir o agro do DF. Qual é o papel de cada uma dessas instituições, Fernando, dentro da cadeia produtiva do agronegócio hoje? O que você diria que é a grande contribuição de vocês hoje? Só para quem não conhece o sistema sindical patronal, quando você une vários produtores rurais, né, eles fazem um sindicato. A partir do momento que os sindicatos são vários sindicatos, criam uma federação. E a federação, a nível Brasil, são 27 federações, se unem e criam uma confederação. Então, no nosso sistema sindical, nós temos a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a nossa confederação. A Federação da Agricultura e Pecuária une os sindicatos. Hoje nós temos 9 sindicatos filiados. Nós somos o único no Brasil que é por categoria profissional. Então, nós temos sindicatos de avicultores, de suinicultores, e as várias categorias aqui que são representadas aqui. E nós temos do nosso lado o nosso Sistema S, que é o nosso Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que eu também vou fazer uma propaganda. Nós estamos fazendo 30 anos esse ano. É importante mostrar que nós somos, em matéria de federação, a federação mais nova no Brasil, e a gente, apesar de ser pequena, a gente está mostrando vários diferenciais aí com nossos produtores rurais. E nós temos o SEBRAE, que na realidade, quando se fala em empreendedorismo no país, não pode... É referência ao SEBRAE. Na realidade, o SEBRAE, eu acho que, se eu não me engano, é a terceira maior instituição reconhecida a nível Brasil como instituição séria e que tem um valor agregado muito grande. Em matéria, eu não lembro quantos bilhões que vale, se fosse vender o Senar hoje, do Sebrae, seria uma instituição aí de alguns bilhões de reais, né? E a gente trabalha sempre em conjunto. A gente fala que o nosso sistema FAP-Senar está ligado umbilicalmente com o Senar. Onde que tem agroempreendedorismo, o Senar e o Sebrae estão juntos. Então... E a gente está falando do cenário, eu queria que vocês falassem sobre as demandas específicas da região em que vocês conseguem efetivamente contribuir com conhecimento ou com programas hoje para esse público, Eduardo. Como a gente tem falado, né, o agro do DF ele é bem diversificado, né? Você tem desde produtores de grãos, aqui a gente está numa região que tem muitos produtores de grãos, mas tem produção de suínos. A avicultura é uma atividade que no DF é muito... inclusive para exportação, ela é muito diferenciada, né? Nós temos também diversas outras produções, principalmente na parte de produção agrícola de olericultura, fruticultura, que são cadeias muito fortes aqui no DF, que abastecem não só o Distrito Federal, como o entorno e outros estados, né? Então a gente atua em todas essas cadeias, tanto na formação profissional rural, que é o que o Senar faz há 30 anos, como o presidente bem disse, né? Que são os cursos de capacitação de curta duração. E nos últimos 10 anos o Senar tem um diferencial que é a assistência técnica e gerencial, né? O Carlos comentou, inclusive em parceria com o SEBRAE, com os produtores dos sindicatos.
em que a gente faz um atendimento durante 2 anos, um acompanhamento não só na questão de manejo produtivo, mas também no gerencial, que é o grande diferencial desse programa, né? O produtor ele aprende a fazer um planejamento, a mensurar seus custos, né? A gente faz um trabalho em que ele realmente vê se a propriedade dele está tendo ou não viabilidade, né? E aí a gente atende todas essas cadeias produtivas, as agroindústrias também. Então, um programa bem completo que faz o diferencial na vida dos produtores e da família do produtor rural. E aqui eu quero jogar na mesa agora a discussão de que realmente o produtor rural ele tem que se ver como empresário, mas é difícil mudar essa visão ainda, ou a gente já passou dessa fase, ele já entendeu o que precisa, Carlos? Olha, eu acho que hoje eles já começaram a entender que precisam, né? A gente costuma dizer até que a gente tem 4 pilares, né, que a gente trabalha, que é exatamente esse, que é o comportamental. Então as ações, né, como o Eduardo trouxe aqui, as ações que a gente vai olhar o empresário e falar para esse produtor, olha, você tem que fazer separação de contas, fazer gestão da sua propriedade. Depois a gente vai olhar a questão do próprio empreendimento, e aí entra toda a questão que nós temos uma dificuldade, vamos dizer assim, entre aspas, que o nosso território é limitado, mas a gente é muito tecnificado. Então aí entra toda essa parte de técnica, inovação que a gente introduz nos empreendimentos para os empresários, e no final a gente tem toda essa parte de acesso a mercado. Então a gente acredita muito que com a união desses 3 aí, a gente consegue ter mercado e consegue que esse produtor consiga colocar o seu produto de fato abastecendo Brasília, né? Aqui a gente está numa região, como o Dara trouxe, que nós temos aqui a nossa maior, eu acho, a maior fazenda orgânica do Brasil, então tá aqui. Nós temos hoje aqui também uma produção forte de vinhos, né? Então com vinhos de inverno. Então tudo começou com uma provocação, porque sempre era assim, né? O Sebrae é provocado pelas instituições, por isso que a gente está muito integrado. Uma provocação para fazer uma visita técnica fora de Brasília, para conhecer como é que é a produção de vinho. Aí chega aqui, a gente consegue trazer tecnologia para que a gente possa produzir vinhos aqui diferente, mas com altíssima qualidade, né? Hoje, com pouco tempo, a gente já tem aí premiações. Então, acho que essa união, Brasília tem essa facilidade de ter as instituições muito próximas, e com isso a gente consegue maximizar os resultados para os produtores rurais. E eu vejo sim que eles hoje se percebem como empreendedores, e não tem outra maneira de ser, né? Porque senão acaba que se perde muito em ganhos e efetividade. E a gente pode também atribuir a esse fator, a essa nova visão, uma mudança de fase. Antes a gente tinha o filho do produtor rural querendo sair da propriedade. Hoje a gente tem eles voltando, né, para usar toda a tecnologia, para colocar a mão no campo novamente, né? A gente vê que um dos grandes problemas que a gente tinha era a sucessão familiar nos empreendimentos. A gente tem aqui alguns casos aqui que nós estamos na 4ª geração, né, de sucesso. Nós vamos ter, inclusive, na família Sense aqui, mostrando essa evolução que teve, desde o pioneiro que chegou aqui, morou em barraca, no relento, e se transformou em potencialidade. Mas, complementando um pouco o que o Carlos falou, nós temos aqui, né, em matéria de agronegócio, só para vocês conhecerem um pouco esse quadrilátero nosso pequenininho, nós temos uma única fazenda reconhecida na América Latina com bem-estar animal na área de suínos, que é um dos produtores aqui, que é a Fazenda Miúça. Nós temos uma das maiores fazendas de orgânico, como ele já havia comentado, do nosso ex-presidente Joey Vale. Nós temos, em matéria de vinhos, recentemente em Cannes nós recebemos 3 medalhas de ouro aqui para Brasília. Pra você ter ideia, a nível Brasil, acho que teve 5, 3 foram de Brasília. E nós não estamos falando vinho, há menos de 5 anos que tenho vinhos aqui. Nós ganhamos reconhecimento a melhor cachaça, o melhor café. Nós estou vendo café aqui, ó, espalhado aqui. Vai ter propaganda desse café, porque tá delicioso. Eu até falo aqui, ó, o pessoal da Elo Rural acabou de me dar um drink especial de café maravilhoso. Então aquilo que a gente produz com qualidade e com grande produtividade. As maiores produtividades de soja, milho e feijão estão aqui no Distrito Federal e no nosso ao redor. Na realidade, a gente tem que agradecer esses pioneiros que vieram aqui, transformaram terras que ninguém dava um valor em terras altamente férteis, e hoje que é referência a nível Brasil.
E a gente tem essa particularidade da necessidade até de muito mais tecnologia abarcada dentro das culturas aqui, justamente pelos desafios produtivos. E o produtor precisa estar bem informado em relação a isso. Essas atualizações, estar numa feira como essa, que leva o conhecimento, facilita para que a região progrida ainda mais na visão de vocês? Olha, inclusive eu queria citar aqui e falar desse pavilhão de inovação, que está fantástico, né? A estrutura foi muito bem montada aqui, você vê várias instituições. Nós também estamos presentes aqui, né, com o nosso óculos de realidade virtual aqui, então quem está nos assistindo e ainda quer conhecer um pouco, então a gente traz diversas tecnologias, né, para que ele possa entrar, né, você consegue entrar numa queijaria, você consegue entrar numa produção de apicultura, né, então você consegue ser transportado, né, para a realidade do produtor rural, né, por meio da tecnologia. A gente vê diversas outras empresas aqui também nesse sentido. E a feira como um todo já tem essa característica, né, o agronegócio do DF ele tem uma característica de colocar muita tecnologia, né? E a feira é essa grande festa aí para mostrar isso. A gente todo dia aqui aprende um pouco mais e conhece. E eu acho que esse pavilhão de inovação aqui vai trazer muitos ganhos também para isso. Vocês veem que a propaganda de Brasília é boa, hein? Daqui a pouco eu vou me mudar para cá também. Só será recebida de braços abertos. A propaganda tá boa demais. E complementando um pouquinho o que ele falou, né? O uso da tecnologia cria também um grande problema, que é o seguinte: é você ter mão de obra especializada para que você utilize a tecnologia. Aí é onde entra também o Senar. O Senar vai ter aqui no decorrer da nossa AgroBrasília, nós vamos ter cursos, por exemplo, de drone. Né? Nós vamos ter apresentação de cursos de drone e o Senar faz esses cursos. Então, o uso da tecnologia se torna cada vez mais necessário. E, para isso, a formação e a capacitação profissional das pessoas que já tinham uma profissão e querem voltar a ter uma agricultura 4.0 é de suma importância. Então, eu acho que o papel, tanto do SEBRAE quanto do Senar, para levar essas tecnologias, fazer a captação, está se tornando cada vez mais prioritário. E a gente vê que é possível vencer os desafios que aparecem desde que você tenha um caminho ou, às vezes, o apoio, né? Alguém que te guie nesse processo. E a gente está falando de um ano que, em tese, seria muito desafiador para o produtor e a gente percebe pela feira que tem sido um bom ano graças a esse trabalho e esse empenho em fazer a diferença realmente, né, Carlos? Verdade. E assim, nessa mesma linha aqui que trago esse assunto da inovação, da tecnologia, é fundamental a gente pensar, e para quem está nos ouvindo, os pequenos produtores, que não necessariamente tecnologia e inovação está ligado a dinheiro. Porque pode ser essa a principal barreira. A pessoa fala, não, mas isso aí é só porque tem que investir muito dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então não trata disso somente. Claro que existe um meio, existem algumas coisas que aceleram, mas o que o Senar, né, o SEBRAE, sempre promove e quer mudar essa mentalidade junto aos pequenos negócios, junto aos pequenos produtores, é que existe manejo. Às vezes é a forma de fazer que a gente tem que modificar. Então, às vezes, quando chega um técnico do Senar numa propriedade, ele vai lá exatamente mostrar o que, olha, você está fazendo de uma forma assim, vamos fazer dessa forma, vamos ampliar, vamos diminuir aqui um espaçamento, vamos botar café junto com a fruticultura. Aí começa a tornar aquela pequena propriedade mais produtiva e aí, consequentemente, vem rentabilidade e aí com o dinheiro, claro, você vai conseguir acelerar, comprar um equipamento que vai mudar. Mas o principal é buscar essas instituições que estão aí, né, para ajudar, para que você comece a dar esses passos que não necessariamente requer que você faça investimento, mas sim procurar aí na sua cidade, né? Quem está nos vendo aqui fora de Brasília, com ou certeza. Aqui em Brasília, nos procurar o SEBRAE, o Senar, para que a gente possa estar ajudando a cada um de vocês a desenvolver os seus negócios. Cada vez mais a gente precisa fazer mais em menos espaço, né? Com menos recursos, de um jeito mais sustentável. Pronto, exatamente. Essa é a verdade, né, Fernando? A gente vê a nível Brasil o que aconteceu. Na década de 70, o Brasil era importador de alimentos. Então, nessas décadas seguintes, nós transformamos o país no grande fornecedor de alimento para o mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas a nível mundial. Então, da importância, isso foi só devido ao uso de tecnologias, ao uso do esforço do produtor, no sentido de usar as tecnologias corretas. E a gente tem um grande aliado no Brasil, que é a Embrapa, que vem fornecer essas tecnologias do pequeno, médio e grande produtor. Então, esse é um grande sucesso, um case de sucesso a nível de mundo.
Se fosse para você fazer um convite agora para a galera que está acompanhando a gente, onde que eles vão seguir, saber mais sobre vocês, se não estão por aqui, e como eles vêm, né? Vêm até aqui, até vocês. Nós temos um pavilhão que esse ano chama Sabores e Saberes no Campo. Fica aqui convidativo, próximo ao lago, né? Que fica aqui onde fica a pontezinha, então todo mundo acha fácil ali. Ali, né, estão todas essas instituições, né, os sindicatos com a gente também. Nós temos uma feira, como o Carlos falou, com mais de 30 produtores, então vão poder conhecer um pouco de todos os sabores, né, do campo aí do Distrito Federal, e os saberes a gente deixa para o palco. A gente tem um palco lá com 60 lugares, né, montado aí para a feira, para que a gente possa passar diversas tecnologias, para que o produtor consiga sair daqui um pouco mais, com mais conhecimento. Então, eu recomendo o nosso espaço lá, Sabores e Saberes no Campo, mas a gente também está aqui no Pavilhão de Inovação, a gente tem algumas outras ações aí pela feira. Muito obrigada, viu, pela companhia. Quero também agradecer o Carlos e abrir o espaço para fazer o convite, né, para o espaço do Sebrae também. Obrigado, Jéssica. Assim, agradeço muito e repetir, né, o que o Eduardo acabou de falar. Não dá para deixar de passar aqui na Agro Brasília, quem não veio ainda, quem está vindo ou está por aqui, passar no nosso pavilhão. Lá vai ter oportunidade de exatamente você poder degustar esses sabores que produzidos aqui no DF, aproveitar um pouco de conhecimento com os saberes e, além daqui, procurar também nas nossas redes sociais, Sebrae, Senar, colocar nas redes sociais que vai ter todo o apoio aqui para que a gente possa estar desenvolvendo outros trabalhos que vão além, né? Porque a Agro Brasília começa hoje, vai até sábado, mas só que os negócios continuam durante o ano aqui. Agora, não para por aqui não, é só um começo. É um start, um pontapé inicial. Quero agradecer também ao Fernando. Fernando, e através de você, né, parabenizar todas as instituições pelo excelente trabalho, por estar de portas abertas para o homem do campo dessa forma tão acolhedora e tão preocupada em fazer realmente a diferença. E além disso, você tem que contar o seu segredo. Como é que você faz para fazer tanta coisa? Que eu falei que você ia contar o seu segredo. Na realidade, eu sou instrumento dos nossos profissionais. Nós temos 2 profissionais aqui, exemplos maravilhosos. É eles que conduzem. E eu acho que é gratificante estar à frente dessas 2 instituições e ver o que é a potencialidade do agronegócio se concretizando no Distrito Federal. E é isso que é mais gratificante para a gente. E aproveito, convido a todos a participar da Agro Brasília 2025. De 20 a 24 de maio. Venham participar aqui. Eu acho que você pode trazer toda a família, vão ter divertimento para todos. Muito obrigada pela conversa boa. Eu vou lá buscar um cafezinho agora. Convido vocês a irem comigo. Sugiro esse drink, ó. Tô curiosa, viu? Eu volto já com mais assunto direto aqui do Agro Brasília 2025. Até já!